as ponderações do filósofo Pondé na TV Cultura, e o mesmo foi um vídeo rápido, né, em que mostravam inicialmente uma pessoa ligada ao candomblé, uma pessoa e um grupo místico, né, de sincretismo religioso, mediúnico, que eles chamaram de mesa branca, que faziam algum tipo de reunião mediúnica no estilo americano, dos filmes americanos, né, com vela e copo d'água, que é uma coisa muito, que é um sincretismo que a gente vê em muitos lugares, sobretudo no sul do Brasil, mas não estava definido muito aquela prática mediúnica. E depois vem as questões do Pondé, né, as perguntas a ele, e no vídeo que eu vi, ele vai falar sobre, ele deixa claro o ponto de vista dele. Primeiro, ao contrário do que muitas pessoas que comentaram, né, o vídeo, ele demonstrou que leu, ele leu. Porque o primeiro argumento que ele vai utilizar é que Kardec era positivista. E esse argumento é um argumento, é um falso argumento, né? Não só ele, mas outros pensadores vão usar esse argumento do positivismo pelo simples fato de que o positivismo está ultrapassado, é uma visão filosófica datada. O que eles não dizem é que na primeira metade do século XIX, na Europa, os métodos positivistas são os primeiros rudimentos de uma tentação, de uma visão explicativa científica. Então, era normal que as pessoas, os seres viventes que estavam no século XIX, na Europa, europeus, que eram ligados às sociedades científicas, colocassem o método positivista nas suas análises. Então, é quase que uma redundância de dizer que Kardec era positivista. Kardec era um educador. E a proposta, ele tenta simplificar toda a proposta de Kardec com o positivismo, porque como o positivismo é uma proposta que caiu por terra, mas caiu por terra, não o positivismo em si, caiu por terra toda a visão eurocêntrica, o eurocentrismo evolutivo que colocava o homem branco no ápice da evolução humana. Essa visão eurocêntrica caiu por terra e junto com ela a visão positivista que trazia uma certa hierarquia. A doutrina espírita, ela não traz uma hierarquia calcada no eurocentrismo, ela traz uma hierarquia espiritual calcada no amor, na moral, na vivência espiritual. É uma outra coisa, mas isso Pondé obviamente não fala. Ele faz esse jogo que é comum, né? Não só ele, mas outros pensadores também já usaram isso para dar uma diminuída, né? Porque a intenção é essa mesmo. Na cabeça dele, fazer isso na cabeça dele. Não, eles são positivistas. E assim você já elimina, você já diminui, coloca aquela coisa como sendo infantil,
e aí você já tira todo qualquer processo de seriedade. O método positivista os métodos do século XIX eram os métodos possíveis àquelas pessoas fazerem ciência. Não perceber isso é não entender história. Ele é filósofo, né? Mas talvez de história ele não queira entender, né? Porque ele é obrigado a saber disso. Que não existe sujeito histórico fora do mundo, fora do seu contexto espaço-temporal. O que temos que saber é o seguinte: a doutrina espírita, ela em si, ela apregoa um darwinismo social, ela está presa a uma visão de superioridade para além da moral? Não, não está. E outra coisa que é muito importante também para a gente, já que a gente está falando, vamos falar logo, explicar logo tudo. Kardec não é o Espiritismo. Kardec, ele coordena os corpos de conhecimentos que chegam do mundo espiritual, trazidos por médiuns franceses e médiuns, sobretudo, da Europa. Esse corpus de conhecimento, como o próprio Kardec deixou bem claro, ele não é fixo, ele não está estagnado, ele não fica preso no espaço-tempo. Ele sofre um processo de revisão, de observação, de análise e de mudança. Mas isso tudo o Pondé não fala, apesar de que, pelos próprios argumentos dele, ele leu, mas isso ele ignorou, porque na verdade ele está num embate, e no embate o que ele vai pontuar são as questões que ele entende são os pontos fracos, né? E uma outra questão que a gente precisa deixar claro é que ele tem esse direito. Ele tem o direito, sim, de ter essa visão e de não gostar do Espiritismo. E ele explica isso nesse vídeo muito bem. Eu achei que ele foi muito até respeitoso, dentro do possível, né? Ele entende que o Espiritismo quer trazer um arcabouço teórico que sobrevive após a morte e em que o indivíduo leva à sua memória o que ele é após a morte. E ele não aceita essa explicação racional do espiritual. Ele entende, até a menina fala, né, e ele explica que ele já tinha tido diálogo lá com a pessoa lá do candomblé, com o médium do candomblé, que é uma coisa que é muito comum na área acadêmica, porque o candomblé está muito ligado às tradições da África. Então, ele é ritualístico e tradicional, como o catolicismo, como o shintoísmo, como o judaísmo. Então, aquelas crenças que são tradicionais de um povo, que caracterizam uma etnia, isso o Pondé respeita, o Pondé estuda, o Pondé entende como sendo tendo um valor religioso. Mas para o Espiritismo, ele vai justamente ver o contrário. Ele vai buscar
diminuir. Ele vai transformar, vai tentar colocar a proposta espírita como infantil, porque ela quer racionalizar o sagrado, e isso ele não aceita. Então a gente tem que entender que o Pondé, ele é conservador, ele é judeu e ele é conservador nas questões da crença. Então ele defende a tradição religiosa, o ritual religioso, porque ele está inserido num sistema de crença que é estruturante de um povo. E a doutrina espírita, a proposta espírita, se a pessoa analisar de forma profunda, realmente o Pondé percebeu algo que é um fato. A proposta espírita esvazia a ritualística. Se uma pessoa começar a entender que ela é um espírito imortal, que ela reencarnou, ora como judeu, ora como palestino, ora como japonês, ora como um nigeriano. Se a pessoa entender isso, a pessoa vai transcender essas crenças. O Pondé entendeu isso. O Pondé entendeu que a proposta espírita do modelo organizador biológico, o perispírito, que você leva quando você desencarna, essa proposta, ela explica o indivíduo e ela esvazia todas as justificativas políticas, por exemplo, né, do Estado de Israel, já que o Estado de Israel ele tem uma série de práticas no Oriente Médio para sua própria sobrevivência, que tem como base um suposto religioso, que os diferencia, por exemplo, dos palestinos. Se você coloca uma visão de mundo reencarnacionista, que esvazia a etnia, que em última instância valoriza, diz que ele, Pondé, pode na próxima vida reencarnar como palestino, isso, em termos até desestrutura uma estrutura multimilenar das religiões tradicionais, que estão muitas delas ligadas a etnias. A justificativa de eu me diferenciar de você. Eu sou eu e por isso eu preciso dominar esse espaço, eu preciso prevalecer. A doutrina espírita, ela esvazia a separação entre as pessoas através da crença, porque ela acaba com a ideia de um atravessador, de um sacerdote que é iniciado nos ritos sagrados, da necessidade disso, do sacerdote, do dízimo, dos ritos sagrados, de uma hierarquia religiosa. Não quer dizer que ela queira acabar com isso, não é nada disso. A doutrina espírita respeita todas as religiões. Até mesmo o espírita vê o sagrado em tudo. O problema é que se uma pessoa se torna espírita e entende a proposta espírita, o universalismo que a doutrina espírita propõe, realmente ela acaba percebendo que sim, para aqueles que querem permanecer nessa ou naquela tradição, não há nenhum problema, mas para aquela pessoa não dá mais. E isso o Pondé não quer fazer. O Pondé não quer abrir mão da sua crença estruturante, que não é só uma religião, mas é toda uma visão de mundo bem tradicional e bem conservadora. É uma das crenças mais antigas da humanidade que ainda existem, que ainda estão no meio de nós. Então o Pondé, nesse momento, não é só um filósofo. Ele parte para cima do espiritismo na base do ataque
porque ele percebe a ameaça que a proposta espírita faz a todas as tradições religiosas, aos adeptos, não às tradições, mas uma pessoa ela acaba perdendo a violência simbólica que caracteriza o arranca-rabo entre povos e religiões. A pessoa perde essa noção de que eu, os meus, e você não sou eu, você é diferente de mim, logo eu posso tacar bomba em vocês. A doutrina espírita, ela esvazia essa violência simbólica que demarca as tradições religiosas e leva o indivíduo a uma proposta de espiritualizante. Podemos até afirmar que, apesar da doutrina espírita se construir no Brasil como uma religiosidade, e ela tem um paradigma que esvazia toda a dominação que as religiões vêm fazendo na mente humana. Então a ideia de um perispírito que sobrevive e que leva a memória, que leva o indivíduo, e esse indivíduo, isso ele não fala no vídeo, mas ele percebeu isso, e esse indivíduo depois reencarna e pode reencarnar em qualquer etnia, em qualquer corpo, em qualquer país, seja como homem, em qualquer sexualidade. Isso o Pondé, que ele chama de... Isso o Pondé não vai aceitar nunca. E ele está no seu direito. Mas ele vai justamente atacar a visão espírita do modelo organizador biológico, a visão espírita de que você desencarna e mantém a sua consciência, porque a sua memória não está no cérebro, a sua memória está no espírito e é armazenada através do perispírito. Essa explicação lógica da realidade, que não é só uma explicação. A doutrina espírita, ela ainda tem uma pretensão que ele não aceita de forma alguma, que é a vivência espiritual. Você sai do corpo e vê, você vê o seu próprio perispírito. Você desdobra, você projeta, você tem clarividência. Então essa percepção da realidade espiritual, que sim, ela tem um aspecto religioso, no sentido do religare, nesse sentido, não das tradições, das hierarquias, mas do religare, de religar o ser humano com o divino, com o sagrado espiritual que ele é, e não com tradições étnicas, com tradições ritualísticas. Não que uma coisa anule a outra, mas sim, quando você entende a proposta espírita, e o Pondé entendeu, ele a vê, por isso que ele vê a doutrina espírita como uma ameaça. E aí como é que ele corresponde a tudo que ele considera uma ameaça? É uma característica já do Pondé. Aí você tem que entender que o Pondé, ele faz isso. Sempre que uma ideia é uma ameaça, é uma oposição a ele reage tentando ridicularizar, diminuir, e no caso, ele vai fazer isso chamando de infantil. Ou seja, o que o Pondé faz é o que muitos espíritas também fazem. A gente, quando fala sobre o inferno, por exemplo, a gente diz é uma ideia infantil. Quando a gente fala da necessidade de um ritual para a pessoa ser salva, um batismo ou qualquer coisa assim, a gente vai, muitas vezes, a gente respeita, mas a gente sabe que não há necessidade nenhuma. Quando o indivíduo chega do outro lado, não se vai perguntar se ele fez circuncisão ou não, se ele foi batizado ou não. Isso não quer dizer que as pessoas não possam fazer, se quiserem fazer. O problema é que o Pondé, ele vai mais fundo. Ele percebe que a proposta espírita, mesmo sendo profundamente respeitosa a todas as crenças,
a proposta espírita, as esvazia, porque demonstra que a realidade do espírito é o sentimento. Não é o culto a uma personalidade, a um livro ou um ritual. Pondé entende a proposta espírita e a vê como uma ameaça às suas próprias crenças pessoais. Por isso que ele vai chamar a doutrina espírita de infantil, porque ele não aceita a possibilidade de você racionalizar a realidade do sagrado, como a doutrina espírita faz. Com o quê? Com o perispírito. Não é com a lei não é com o positivismo de Auguste Comte. Não é. O problema é o perispírito. Ele até fala no início sobre Comte e tudo mais. Mas o problema ele só fala isso para diminuir. O problema é a noção de perispírito, a noção de sobrevivência do ser, a noção de que esse ser sobrevive, arca com as consequências de seus atos e reencarna em qualquer lugar, em qualquer povo. O problema, gente, é para nós espíritos, isso não é uma tese, isso não é uma hipótese. Isso é uma realidade. E aí a gente precisa, muitas vezes, deixar claro que essa realidade, ela, claro, está aberta a debate. É bom que o Pondé faça isso. Ela nos permite falar sobre isso. Mas também é importante que as pessoas saibam que a gente não é só teoria, também tem as vivências espirituais que confirmam tudo isso que a gente está falando. Então não é só um bando de fanáticos repetindo o que um livro sagrado do século XIX está falando. Não é bem assim. É toda uma explicação que Kardec trouxe e que as pesquisas foram dadas em continuidade com Leon Denis, Gabriel Delany, até mesmo com não espíritas, como Arthur Conan Doyle, Charles Richer, Ernesto Bozano, César Lombroso, todo o grupo da metapsíquica que acabou aceitando os pressupostos espíritas, quase todos. Não, mesmo que não tenham se tornado espíritas, mas boa parte dos metapsiquistas do final do século XIX e início do século XX acabaram aceitando os pressupostos da sobrevivência que a doutrina espírita demonstrava. E por isso mesmo foram depois logo descartados. William Crookes, Charles Richer e William James, todos esses foram descartados no campo das suas investigações psíquicas. Pondé, então, ele sabe muito bem sobre o que ele está falando. E a gente respeita. Eu só lamento que a TV Cultura, na hora de botar os videozinhos introdutórios, botou duas crenças respeitáveis, uma pessoa ligada a Umbanda e uma outra pessoa ligada a uma prática sincrética mediúnica, que eles chamaram de mesa branca, mas não se deu o trabalho de convidar um espírita, de preferência um filósofo espírita, um pensador espírita, para se contrapor às ideias do Pondé. Eu sugeriria, assim, das pessoas, você tem lá aqui no Rio, você teria pessoas, mas como a TV Cultura é de São Paulo, você teria a Dora Encontre. E tem outros nomes também que poderiam fazer esse contraponto. Poderiam fazer algum contraponto, né? Eu aqui faço essas ponderações que eu inclusive escrevi lá no site, no YouTube da TV Cultura, e aí após escrever eu resolvi fazer esse vídeo fazendo o meu contraponto humilde, simples, mas eu achei pertinente
E é sempre bom que um intelectual venha falar do espiritismo, mesmo que eles não deem espaço na mídia, né, para o contraponto. Cada um dentro das suas possibilidades, condições de possibilidades, fazer o contraponto nos seus canais, levando aí um debate fraterno, né? E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, gente.